Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos, as minhas saudações àqueles que assistem o nosso vídeo. Neste, nós vamos tratar do crime de constrangimento ilegal, que encontra-se tipificado no artigo 146 do Código Penal. Sempre lembrando que, além do vídeo, todos podem também acessar a sinopse que postamos conjuntamente, bastando para isso clicar em cima do link que aparece na parte descritiva aqui do vídeo, logo abaixo. Vamos lá então. O crime de constrangimento ilegal vai ter como objeto da sua proteção jurídica a liberdade individual, a liberdade da pessoa humana. Porque, segundo nos diz o inciso 2 do artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, o único elemento, o único instrumento que pode, na verdade, nos gerar uma obrigação de fazermos algo ou de deixarmos de fazer algo é a lei. Então, o crime de constrangimento ilegal ele vai ocorrer justamente quando alguém constrange outra pessoa a fazer algo que a lei não mande, ou a deixar de fazer algo que a lei autorize. Aliás, é isso que nós vamos tratar exatamente agora, na questão da tipicidade objetiva que está no caput do artigo 146. Então, objeto da proteção jurídica, a liberdade pessoal, a liberdade do indivíduo. Como está, então, delineada a tipicidade objetiva da forma simples do delito que está no caput do artigo 146? Temos o núcleo constranger, que significa pressionar, significa forçar, obrigar alguém a alguma coisa. Isso é o núcleo constranger, é o que quer dizer o núcleo constranger. E quando falamos a quem constranger, alguém quer dizer qualquer pessoa. Qual a forma pela qual esse constrangimento configurador do crime de constrangimento ilegal pode ser exercido? Mediante violência, que aqui neste contexto então se trata da violência física, ou grave ameaça, que nada mais é do que uma violência moral, uma grave ameaça, ameaçar moralmente a pessoa de praticar-lhe um mal, caso não acate aquilo a que foi constrangida. Então, mediante violência física, grave ameaça, ou depois de haver reduzido a capacidade de resistência da vítima por qualquer forma. Essa redução de capacidade ela pode se dar por qualquer meio, Por exemplo, ministrando para a vítima, ou na vítima, ou sobre a vítima, algum produto, como álcool, como droga, e aí com isso fazendo com que ela perca a sua capacidade de resistir. Então, de que forma que o constrangimento é exercido? Violência física, grave ameaça ou qualquer outra forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima. E a vítima é constrangida a quê para caracterizar o constrangimento ilegal? Primeiro, a não fazer algo que a lei permite. Então, ela é constrangida a não fazer algo que a lei autoriza ela a fazer. Neste caso, nós temos uma afetação à liberdade de ação. Constrange-se para a vítima não agir, para não fazer algo que a lei permite que ela faça. E ainda temos também uma outra possibilidade, que é o constranger a fazer algo que a lei não manda. Que neste caso afeta então a liberdade de abstenção, a liberdade de não fazer. A lei não obriga a pessoa a fazer tal coisa e quem a constrange a obriga a fazer aquilo. Então, o constrangimento pode se dar tanto afetando a liberdade de ação quanto a liberdade de omissão. Afeta a liberdade de ação quando a pessoa é constrangida a não fazer algo que a lei autoriza que ela faça, a não agir quando a lei permite que ela haja. E a liberdade de abstenção quando a pessoa é constrangida a fazer algo que a lei não manda.
ela tem liberdade para não fazer, e o constrangimento vem no sentido de que ela faça algo que a lei não determina que ela faça. Esse, então, o tipo penal do artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido, a capacidade de resistência da vítima, a que ela não faça algo que a lei permite, ou a que ela faça algo que a lei não manda. A pena prevista para o crime de constrangimento ilegal na sua forma simples é de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Neste caso, então, a multa ela é alternativa em relação à detenção. O juiz aplica ou a pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou aplica a multa. Ele não aplica as duas juntas, tem que escolher uma delas. Aqui eu quero chamar a atenção dos colegas para um detalhe, que existem certos constrangimentos ilegais que vão configurar tipos penais específicos. É o caso, por exemplo, da extorsão, lá do artigo 158, ou crime de estupro, do artigo 213, que tem o seu núcleo constranger a pessoa a fazer algo que a lei não manda, a pessoa fazer algo contra a sua vontade e contra o que diz a lei. Nestes casos, então, em que existe tipicidade específica para o constrangimento exercido, como é o caso da extorsão e como é o caso do estupro, pelo princípio da especialidade, tais crimes vão prevalecer sobre o crime de constrangimento ilegal do artigo 146, por serem mais específicos. Nós sabemos que o princípio da especialidade é aquele princípio que diz que, na possibilidade de concorrência de duas normas, nós afastamos a incidência da mais genérica e aplicamos a mais específica. Então, é o caso, embora tudo configure uma forma ilegal de constranger alguém, o 158, 213 são formas de constrangimento mais específicas do que o 146, que em relação a estes dois crimes e outros da mesma natureza, terá um comportamento, então, residual por ser o crime mais genérico. Então, ele só vai incidir, residualmente falando, só vai incidir quando não tiver um crime mais específico do que ele, para tipificar aquela situação específica de constrangimento. Certo, meus caros? Isso é importante. No parágrafo 3º do artigo 146, nós temos duas situações que vão configurar exclusão de tipicidade objetiva. Quer dizer, vão deixar de ser condutas típicas do ponto de vista objetivo as duas hipóteses consagradas nos 2 incisos do parágrafo 3º. A primeira hipótese, então, é quando o constrangimento ele é exercido como forma de intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, quando for o caso, se esta intervenção médica ou essa intervenção cirúrgica ela for justificada por iminente perigo de vida. Isso está no inciso 1. Então, se ficar caracterizado que se não houvesse aquela intervenção médica ou cirúrgica, a pessoa estaria em iminente perigo de vida, independentemente do seu consentimento ou do seu representante legal, o médico pode agir, pode intervir para salvar a vida da pessoa. É o caso, por exemplo, assim, só para ilustrar, meus amigos, é o caso, por exemplo, de certas religiões que não aceitam determinados procedimentos médicos. Se o médico, mesmo assim, no caso de a pessoa que está em risco de vida, for uma pessoa ligada àquela religião, mesmo sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal, o médico fizer o procedimento necessário para salvar a vida do paciente, fica expressamente excluída a tipicidade da conduta do médico. Não é crime. E a outra hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º diz respeito à coação,
ao constrangimento na forma de coação exercida para impedir o suicídio. Então, você tem ali uma pessoa ameaçando suicidar-se, ameaçando se matar. Então, aquela coação que uma outra pessoa faz para evitar o suicídio também não vai caracterizar o crime de constrangimento ilegal. Então, por determinação expressa do parágrafo 3º, estas duas hipóteses, a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, e a coação exercida para impedir o suicídio, são duas hipóteses de exclusão expressa da tipicidade objetiva da conduta. Quanto à tipicidade subjetiva do crime do artigo 146, a doutrina e a jurisprudência não são uniformes nesse sentido, porque há entendimento que basta o dolo genérico, para o dolo genérico de constranger, e isso já é suficiente para caracterizar o dolo necessário a vincular o sujeito ao tipo, ou outro entendimento é de que há necessidade de dolo específico, já que o constranger é para não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Então, não basta um constranger, é um constranger para uma determinada finalidade específica. Inclusive, essa particularmente é a nossa posição em relação à tipicidade subjetiva, que o crime do artigo 146, de fato, requer dolo específico, não basta para vincular o sujeito ao tipo a existência apenas de dolo genérico. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo é qualquer pessoa, afinal de contas, a rigor, qualquer pessoa pode exercer esse constrangimento sobre outra, e o sujeito passivo, a rigor, também é qualquer pessoa, desde que essa pessoa constrangida ela esteja no pleno gozo das suas faculdades mentais para poder exercer a capacidade de fazer as suas próprias escolhas, e essa capacidade é que lhe é tolhida em função do constrangimento ilegal que ela sofre. Então, a rigor, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo, o autor do crime, e qualquer pessoa pode ser o sujeito passivo, apenas ressaltando que o sujeito passivo tem que ter essa capacidade de escolha, essa sanidade mental suficiente para ser dotado de capacidade de fazer validamente as suas escolhas. Quanto ao momento consumativo do crime, o momento em que o crime se consuma, é quando a vítima não faz aquilo que poderia ter feito, quando o constrangimento vai afetar a sua liberdade de ação, quando ela pode agir, e em função do constrangimento ela deixa de fazer aquilo que poderia ter feito. Então, se a vítima não faz o que poderia ter feito, ou quando a vítima faz o que não precisava fazer, na hipótese do constrangimento contra a liberdade de abstenção. Então, dependendo da forma, se o constrangimento é para a vítima não fazer o que pode fazer, então a consumação se dá quando ela não faz o que poderia ter feito. Se o constrangimento é para a vítima fazer algo que a lei não obriga, então a consumação se dá quando ela faz esse algo a que não estava obrigada em função do constrangimento. É possível falarmos em tentativa? Certamente sim, Existe um constrangimento. Imaginemos que existe um constrangimento ilegal para a vítima não fazer algo que ela pode fazer e mesmo assim ela faça. Ela teima e faz. Ou ao contrário, existe um constrangimento para a vítima fazer algo que a lei não obriga, que a lei não manda, e mesmo assim a vítima teima e não faz. Então, o constrangimento existe, o propósito é aquele, mas o agente não atinge o resultado esperado justamente por uma circunstância alheia à vontade da vítima, uma espécie de oposição ao constrangimento que ela sofre, gerando, então, no nosso entender, a forma tentada do delito, nestas duas hipóteses aqui mencionadas. Tá? No parágrafo 1º, meus amigos, nós vamos ter uma forma que eu costumo chamar de qualificada majorada. E eu vou explicar um pouquinho mais adiante por que qualificada majorada.
Quais são as hipóteses, então, de forma qualificada majorada do parágrafo 1º? Primeiro, quando o crime é executado por mais de 3 pessoas, no mínimo 4 executores, né? Neste caso, então, nós temos ali, dito exatamente que as penas aplicam-se cumulativamente em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas. Então, no mínimo, 4 executores no ato de constranger a vítima. Ou quando há emprego de armas na execução do crime. E aí, algumas observações. Pode ser qualquer espécie de arma, não precisa ser necessariamente arma de fogo, pode ser arma de fogo, pode ser uma arma não de fogo, pode ser até mesmo uma arma branca. E há uma discussão doutrinária, jurisprudencial, se há possibilidade de arma de brinquedo. Isso não é uma coisa 100% resolvida, mas a arma de brinquedo perdeu muita força, para quem aceitava a ideia de que o constrangimento poderia ser com arma de brinquedo, perdeu muita força, especialmente depois do cancelamento da súmula 174 do STJ, né? No caso da súmula 174, ela previa o aumento de pena por uso de arma de brinquedo em crime de roubo. E essa súmula foi cancelada. Então, no caso do constrangimento ilegal, será que essa arma de brinquedo ainda poderia remanescer como instrumento da qualificação majoração do crime? Existe divergência quanto a isso. Certo? E aqui tem um detalhe tipológico importante que eu acho que deve também ser assinalado. Como nós podemos observar no parágrafo 1º do artigo 146, temos ali quando há emprego de armas. Armas. A palavra armas, ela aparece no plural. Então nós entendemos que por ela aparecer no plural, é preciso no ato de constrangimento ser utilizadas ao menos 2 armas para configurar a tipicidade objetiva da qualificadora majorante. Se o sujeito, por exemplo, para constranger, usar só uma faca, ou só um revólver, ou só uma espada, sei lá, o sujeito terá usado uma arma. E a palavra armas, na qualificadora majorante, ela aparece no plural. Por isso, a nós, por uma questão de adequação tipológica da qualificadora majorante, é preciso pelo menos 2 armas para nós podermos ter, então, a palavra no plural, a situação no plural. Essas são as hipóteses, né, amigos, da qualificadora majorante. E quais são as consequências? A primeira consequência é que as penas cominadas ali no caput, quando se trata do parágrafo 1º, elas se aplicam de forma cumulada. No caput elas eram alternativas, ou era uma ou era outra. Aqui não, aqui são cumulativas, são as 2, detenção e multa. Então por isso que eu digo que essa parte refere-se à qualificadora, porque a cominação de penas ela é mais severa do que a cominação havida no caput. Enquanto no caput era detenção ou multa, aqui na qualificadora é detenção e multa. Então, elas são cumulativas e não alternativas como no caput, portanto, a pena cominada é mais severa, e sendo mais severa do que o caput, essa parte se dá, então, na forma de qualificadora. Mas também nós temos, logo na sequência, uma majorante, porque diz que as penas se aplicam cumulativamente e em dobro. Ou seja, a palavra em dobro significa que na terceira fase da dosimetria, o juiz tem que multiplicar a pena por 2. Então, neste caso, sendo uma circunstância, essa partezinha do dobro, sendo uma circunstância de terceira fase da dosimetria, então nós vamos encontrar aí a necessidade de reconhecermos uma majorante também junto com a qualificadora. Então, a parte que cumula as penas, qualificadora. E a parte que manda dobrar, impactando na terceira fase, portanto, essa é a parte majorante do parágrafo 1º. Por isso que eu adjetivo o parágrafo 1º como hipótese de qualificação majoração, porque congrega as 2 coisas em uma única situação.
O parágrafo 2º, ele prevê a possibilidade de cumulação da pena correspondente à violência com a pena do próprio constrangimento ilegal. O que significa isso, meus amigos? Se o constrangimento ilegal se der mediante violência física, que é uma das formas de executá-lo, se dá mediante violência física, a pena do ilícito penal relativo à violência aplica-se cumulativamente com a pena do constrangimento ilegal. Então, por exemplo, se o sujeito, para praticar o constrangimento ilegal, agride fisicamente, produz uma lesão corporal na vítima, vão se aplicar cumulativamente as duas penas. A pena do artigo 146 do constrangimento ilegal e a pena do artigo 129 em face da lesão corporal. O que o parágrafo 2º diz é exatamente isso. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então, nós vamos ter que cumular a pena do constrangimento ilegal com a pena do crime correspondente à violência. Neste caso, só para deixar bem enfatizado, mesmo que o constrangimento ilegal seja o crime fim e a violência o crime meio, neste caso não se aplica, não incide aquele princípio da consunção, né? O princípio da consunção, para quem não está lembrado do concurso aparente de normas, é aquele princípio que nos diz que o crime fim absorve o crime meio, né, quando o crime meio for necessário para a ocorrência do crime fim. Então, neste caso, não gera a absorção delitiva, não se aplica o princípio da consunção. Mesmo que o crime meio seja um instrumento para se produzir o constrangimento, portanto, o constrangimento, crime fim, e a lesão corporal, crime meio, ou a violência, crime meio, ainda assim vai se aplicar cumulativamente as penas, aplicando-se, portanto, as duas, a do constrangimento ilegal e a do crime ao qual a violência corresponde. Certo, meus caros? Por fim, para completar esse vídeo, a ação penal no crime de constrangimento ilegal é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público é o titular da ação penal sem previsão de qualquer condição de procedibilidade para o seu exercício. É isso, meus amigos. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.